Olá? Vamos começar com uma imagem na cabeça, um tribunal celestial. Pense nisso. Todas as evidências foram apresentadas, o caso foi oficialmente encerrado e, de repente, tudo para. O céu inteiro fica em um silêncio absoluto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender por que esse silêncio, descrito em um dos livros mais enigmáticos que existem, pode ser a grande chave para decifrar um veredito que marcou a história. Está aqui o versículo central da nossa análise. Apocalipse 8, versículo 1. Depois de uma série de acontecimentos assim, bem caóticos, o último selo é finalmente rompido. A gente esperaria, sei lá, um clímax estrondoso, algo grandioso, mas o que acontece é justamente o contrário. Um silêncio total. E olha, não é um silêncio qualquer, um momentinho de pausa. A descrição fala em quase meia hora. E aí é que está a grande questão, não é? O livro de Apocalipse descreve o céu como um lugar de adoração que, assim, não para nunca. Anjos, seres celestiais cantando louvores dia e noite sem parar. Então, por que essa interrupção? Tão súbita, tão completa? O que poderia ser tão, mas tão importante a ponto de silenciar o céu inteiro? A interpretação que vamos explorar hoje muda completamente essa cena. Esse silêncio não é um vazio, um nada. Na verdade, ele é um momento de um peso judicial imenso. A resposta para esse mistério está numa analogia muito poderosa, a de um tribunal celestial. Vamos pensar nesse contraste, que é gritante. O normal no céu é som, é música, é adoração constante. Já o que Apocalipse 8:1 descreve é o oposto absoluto, não é só uma pausa para tomar um fôlego, não. É uma quietude carregada de reverência, uma suspensão total de toda a atividade celestial que a gente imagina. E para a gente entender esse tribunal, a gente precisa dar um passo atrás e ver o que aconteceu antes. Os 6 selos anteriores não foram eventos aleatórios, jogados ao acaso. Dentro dessa interpretação, eles são as evidências que foram apresentadas ao juiz. Cada selo aberto revelou uma prova a mais: guerras, fome, perseguição e, o mais importante, o clamor das vítimas pedindo por justiça. O caso foi montado peça por peça. E agora a gente chega no ponto central. O silêncio é o recesso do juiz. Sabe, depois de ouvir todas as evidências, todas as acusações, a corte para. É aquele momento solene de deliberação onde todo mundo no tribunal, absolutamente todo mundo, prende a respiração só esperando a decisão final. E essa duração, quase meia hora, só reforça o peso desse momento. Não é um piscar de olhos, é um tempo considerável, o que indica a gravidade do que está prestes a acontecer. O veredito é tão pesado que exige essa pausa profunda, respeitosa. Ok, se temos um tribunal, evidências e o recesso do juiz, as perguntas que vêm a seguir são óbvias, né? Qual foi a sentença e quem estava no banco dos réus? Vamos em frente para ver como essa linha de interpretação responde a tudo isso. Bom, para entender o veredito, a gente precisa conhecer a chave de leitura usada aqui. Ela vem de uma corrente de pensamento chamada preterismo completo. O que isso quer dizer em bom português? É a visão de que muitos dos eventos do Apocalipse já se cumpriram, lá no primeiro século, e o foco era o julgamento daquela geração que rejeitou o Messias. E então, qual foi o veredito? O fim de uma era. A sentença foi o encerramento do sistema da antiga aliança, aquele pacto que era centrado no templo, nos sacrifícios. E esse veredito teve uma consequência histórica, algo visível e devastador: a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. A ordem dos eventos aqui é fundamental. A abertura do 7º selo encerra o caso. O silêncio é a deliberação do juiz. E o que vem logo depois do silêncio? O som das trombetas. E nessa visão, as trombetas são os arautos que anunciam e executam a sentença que acabou de ser decidida. A pausa, então, é essa ponte entre a decisão e a execução. Mas por que essa pausa é tão importante? Porque ela nos revela algo muito profundo. Primeiro, o caráter de um juiz que não age por impulso, mas que pesa suas decisões. Segundo, a reverência diante da magnitude do que está acontecendo ali, o fim de um pacto de séculos. E terceiro, ela marca o ponto de virada definitivo para a manifestação total da nova aliança. No fim das contas, a mensagem é bem clara e muito poderosa. Aquele silêncio no céu não era vazio de forma alguma. Ele estava cheio de expectativa. Era quase como um comando universal para todo mundo ficar quieto, porque a palavra final do juiz estava prestes a ser dita e, mais do que isso, executada na história.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se até mesmo um tribunal celestial fez uma pausa antes de uma mudança tão monumental, quantas outras grandes viradas na história não foram precedidas por um período de quietude, de antecipação? É aquele silêncio que vem antes da tempestade. Ou, quem sabe, antes do amanhecer. Fica aí o pensamento.